Olá, boa tarde. Estou eu aqui como prometido para falar sobre um tema muito interessante dentro da área terapêutica de crenças limitantes, né? Que tem chamado muita atenção de quem está me acompanhando aqui no meu canal, vendo as minhas histórias também de transformação, de superação, depois que eu fiz esse curso aqui, ó, Theta Healing, Ritmo e Peso Perfeito. Eu já faço cursos de Theta Healing há bastante tempo, já há cerca de 10 anos, né? Então, a gente vai escalando ali na evolução dos cursos, né? E dessa vez chegou, então, o momento de conhecer crenças limitantes a respeito dessa questão do peso. Tanto de ganhar peso, quanto de perder peso, também relacionado a outras coisas, de autoestima e tudo mais. E aí, depois de ter entendido um pouco disso aí, eu resolvi fazer um programa, Você Leve de Corpo e Alma. E esse programa está em andamento, na verdade, o convite, ele vai começar na semana que vem. E a live é uma forma introdutória, assim, de trazer o que significa o programa, como que ele pode ajudar e o porquê, principalmente o porquê, o entendimento de tudo que tem por trás desse mundo aqui da reprogramação mental e como tudo isso começou através da minha história, assim, né? Então, muito legal estar recebendo vocês aqui. Essa live ela vai fazer parte depois do programa, vai fazer parte de um curso futuramente, para que a gente possa aplicar todo esse sistema de reprogramação. Como é que isso funciona, gente? Bom, tanto na técnica do Theta Healing, que é uma das que eu trabalho, quanto na técnica da PNL, que é reprogramação mental, e muitas outras até que eu acabei aprendendo, mas eu não foco tanto na aplicação delas, a gente entende que o nosso corpo, ele tem memórias, né? Essas memórias, elas não são só genéticas. Sim, a genética tem um fator muito, muito, muito importante e interfere realmente na nossa estrutura corporal. Mas além da genética, existe uma estrutura emocional, né? A gente chama de genética emocional. As experiências que nós trazemos do passado, as coisas que a gente viu, ouviu, e aquelas também que fazem parte do nosso sistema de uma forma que a gente nem imagina, que a gente desconhece. Então, veja só, claro que existe ali a estrutura do nosso corpo, né? Se você for olhar por questão cultural, regional, cada pessoa tem ali um estereotipo que se adapta à região, ao clima, estrutura de corpo diferente, uns com um pouco mais de gordura acumulada, outros menos. Por exemplo, no Japão, o estereotipo das pessoas de lá é magra, né? Não tem tanta estrutura nem muscular e nem até de gordura. Então, é claro que a genética ali é muito forte, muito aparente. Assim como em outros lugares, né? Nos países nórdicos, as pessoas já são um pouco mais cheinhas, como uma forma de se esquentar, né? De se proteger do clima. E assim vai variando. Isso vem também com nosso sistema genético, né? O meu, o seu. A gente vê o nosso corpo, digamos assim, seguindo um padrão familiar. E esse padrão também vem repetindo ali um sistema, seja da cor do cabelo, altura, né? Tendência de alguma coisa. Na minha família, por exemplo, a gente tem a tendência ao braço grande. E é uma genética que eu posso emagrecer o que for, mas o formato do meu braço, por exemplo, ele vai continuar o mesmo. Pode até diminuir um pouco o tamanho, mas não vai ser aquele braço sequinho, né, que geralmente as pessoas mais altas, magras, que tem uma estrutura assim um pouquinho mais esquelética tem. Então faz parte do que é da nossa modelagem corporal, né? E nesse sistema, nesse olhar, inclusive falando sobre ganho de peso, é importante a gente levar em consideração que nós não estamos falando aqui que ser magro é ideal, né? Porque isso é uma coisa extremamente relativa, que nós fomos condicionados pela mídia, pelo marketing a acreditar nessa ideia ilusória. Então, a questão do ritmo e do peso perfeito não é o peso perfeito para os padrões estéticos. É o peso perfeito para o seu equilíbrio, para que você esteja bem com você e para que você desenvolva saúde a partir disso também. Nós sabemos que naturalmente é uma consequência. A gordura ela está associada a outros problemas de saúde, né? Mas também, em contrapartida, uma pessoa magra não necessariamente é uma pessoa saudável. E às vezes ali, né, eu já vivi essa experiência de ser a falsa magra, de ter somente massa gorda, que a gente chama, né?
Então são vários fatores aí, mas o importante de olhar para tudo isso, até mesmo agora, no sentido do programa, e eu desconstruir muitas crenças de, poxa, tinha que ser magrinha para falar sobre isso. E não, justamente para que a gente possa desmistificar essa ideia de que ser magro é o ideal, que isso aí é um padrão de beleza. Isso é uma coisa que foi incutido na nossa mente sem que a gente percebesse, e hoje a gente de alguma forma está se sentindo refém disso. E a ideia é sair disso e buscar a nossa beleza natural, o nosso valor natural, a nossa essência natural e aquilo que faz bem pra gente. Eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi a minha história pra chegar até aqui, por que eu vivi tudo isso, e eu gosto muito em toda a minha área terapêutica de falar de coisas que eu vivo e que eu consigo superar, né? Isso na área de relacionamento, saúde física, várias outras coisas espirituais, que foram experiências que eu vivi, que de certa forma foram dolorosas, que foram escolas para mim, e que hoje eu consigo ajudar outras pessoas a superar tudo isso através do aprendizado que eu tive. E nessa parte não tá sendo diferente. E há bastante tempo eu queria falar disso, eu queria tratar disso, mas eu ainda não me sentia pronta. Até que depois do curso eu tive alguns estalos, assim, alguns desbloqueios, e eu tenho compartilhado com as pessoas que estão já inscritas lá no programa Você Leve de Corpo e Alma, que depois que eu fiz o curso do Theta Healing, em 15 dias eu perdi 5 quilos. Parece nada, né? Mas assim, foi muito significativo, não pelos quilos, mas por toda a experiência e por todas as crenças que eu detectei e por toda a relação que eu tinha com a comida, que eu venho desconstruindo, que é o que eu quero contar pra vocês. Bom, eu vim de uma família de comilões, né? A tendência, a genética da nossa família, do lado do meu pai, um pouquinho mais cheinho, do lado da minha mãe, nem tanto da parte dos homens, mas das mulheres tem essa tendência também. Mas era uma questão cultural. Nós vivíamos rodeados por essa ideia de que a comida era o centro da felicidade. Então, tudo envolvia comida para que a gente tivesse algum momento feliz. Quando a gente ia comemorar qualquer coisa, se reunia no domingo, era para comer, tudo envolvia comida nas comemorações, né? Então, e a comida, ela sempre envolvia o doce, sempre tinha que ter sobremesa. No domingo tinha que ter sobremesa. Convidava alguém para ir almoçar na sua casa, o ápice do momento era sempre a sobremesa, o doce. Então a gente não percebe, mas o que eu vivi foi uma associação, já desde essas experiências de vida, da comida com momentos de felicidade. Tanto que quando eu casei, o meu marido vive o extremo disso, né? O pai dele falava que a gente devia comer para viver e não viver para comer, que era o meu caso, que era a minha cultura, né? E ele se assustava muito como a gente lidava com isso, tudo tinha que ter comida, ia receber alguém, tinha que servir alguma coisa, era como se fosse uma ofensa se a comida não tivesse ali envolvida. E era também uma forma de agradar. A minha mãe até hoje tem esse movimento, né, inconsciente, mas é muito, muito bacana assim o jeitinho dela, de quando ela quer fazer alguma coisa, receber alguém, a forma de agradar é a comida. É apresentando um prato gostoso, trazendo alguma experiência saborosa ali. Então eu cresci com essa ideia, que a comida, se ela fosse tirada de mim, é como se não tivesse espaço ali para ser feliz, né? E aí, qual é o outro momento que a gente vai usufruir da felicidade? Foram essas as associações. E em contrapartida, nos momentos de tristeza, quando tinha alguma coisa desagradável, não tinha a comida ali para sustentar aquele momento, como uma forma, né, de compensação. Eu fui buscar isso depois, e aí foi que eu desenvolvi um movimento compulsivo pela alimentação. E aí, crescendo então nesse sistema, observando tudo isso, eu fui aprendendo de forma inconsciente. É assim que a gente recebe as crenças do nosso sistema familiar, pelo que a gente vê, ouve e sente. E essas crenças, elas vão sendo armazenadas no nosso subconsciente. Imagina que você está fazendo uma programação, né? Programando ali um computador, alguma coisa, um sistema. E esse sistema, ele precisa de dados, ele precisa da programação para funcionar. A minha programação foi baseada nisso, em que comida é a mesma coisa que felicidade. E que sem comida,
eu estaria triste e infeliz, né? Essa era a ideia, a programação que eu carregava dentro de mim. E aí, conforme eu fui crescendo, a vida foi apresentando os seus desafios, as dificuldades, eu percebi a ligação direta dessa busca por prazer, essa busca, às vezes, até por conforto, por aconchego na comida. E foi nesse período que eu percebi que eu já estava num nível compulsivo. E aí, em contrapartida, eu recebi um diagnóstico de fibromialgia, né? A fibromialgia, quem conhece, sabe como que funciona, é uma doença onde gera uma dor crônica, né? Uma fadiga crônica, e isso é muito propagado pela massa gorda. Então, quanto mais massa gorda uma pessoa tem, mais ela vai sentir dores, né? E aí, nesse período, tentando tratar ali a fibromialgia, que por ironia, eu só consegui tratar, eu só consegui encontrar a cura da fibromialgia quando eu fui olhar para as causas emocionais, mas eu estava ali na busca do físico, né, de querer melhorar a alimentação para melhorar as minhas dores, para ter mais saúde. E foi um momento com que eu me deparei com as maiores dificuldades emocionais relacionadas à comida. Meu marido acompanhou isso, ele falava, por favor, vai comer, porque é como se eu não conseguisse tolerar. Gente, me dava uma angústia, uma sensação de tristeza, um vazio dentro de mim, somente porque eu sabia que eu não ia poder comer, não ia poder comer o pão, comer o doce, aquilo que normalmente eu comia, que pra mim, né, tava tudo certo, tava tudo bem. Então, pensar em tirar isso era uma coisa muito pesada. E todas as vezes que eu tentei fazer consulta com nutricionista, com nutrólogo, e olha que eu já rodei, tadinhos, né? E não eram nem os profissionais. Era eu que tinha dificuldade e eu queria que alguém colocasse, assim, uma fórmula mágica ou que atendesse ali as minhas crenças, porque eu acreditava que não é possível, gente. A gente não precisa tirar a alimentação para as coisas que a gente gosta para comer, para emagrecer ou para, enfim, para ter um corpo legal. Não cabia na minha cabeça isso, porque é totalmente contra as minhas crenças, tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu assisti. Então, todas as vezes que alguém me falava isso, que eu precisava reduzir e que eu tentava de fato reduzir, era um peso gigantesco para mim. Então, essa que é a questão chave dentro de tudo isso. Não é que alimentação e atividade física não são necessárias. Muito, muito, muito pelo contrário. Eu até comento que eu vejo isso como 3 pilares: alimentação, atividade física e o emocional, que é sustentado pelas crenças limitantes. Então, eu estava ali fazendo atividade física, eu estava tentando ter um controle emocional, porém nenhum dos 2 pontos se sustentava porque o emocional estava ali, criando um monte, mas um monte de justificativa. E aí vinham os sentimentos e o auto-engano, eu mesmo me enganava, ia ali, buscava coisas, né, para justificar aquele momento de prazer e sempre ali alimentando esse vício, essa necessidade de ter a comida. Então, quando eu sabia que eu podia comer, eu estava confortável. Isso foi tomando uma proporção assim muito desagradável, porque além do ganho de peso, eu não tinha saúde, né? Então eu sabia que para melhorar as dores da fibromialgia eu precisava desse processo de regular a minha alimentação. Mas era uma coisa extremamente difícil para mim. Até fiz um post anteriormente, aqui antes de começar a live, que era uma coisa que me irritava quando alguém falava assim para mim, mas é só você escolher comer menos, mas é só você não comer pão, doce, né? É uma escolha. E realmente é uma escolha. Só que quando você tem uma sustentação emocional ali que não te permite fazer uma escolha consciente, é muito complicado. E aí você cria ainda um sentimento de incapacidade, uma sensação de baixa estima realmente. Poxa vida, eu não dou conta de cortar, eu não dou conta de emagrecer, de ficar bem, né? E aí, quanto mais isso acontece, mais frustração você gera e mais você quer comer. Aí você entra num ciclo vicioso realmente. E às vezes chuta o balde e fala, não tô nem aí também. Não quero saber disso. Então foi um momento muito desafiador. E como tudo na minha vida, tudo que eu percebo sobre mim, tudo que eu descubro, eu vou buscar tratar com terapia. Porque para mim a chave de muitas transformações está em a gente descobrir a causa, em descobrir a raiz de cada um dos problemas. E olha só que interessante, gente, eu conto muito essa experiência porque ela elucida o funcionamento do nosso sistema emocional. Teve um momento da minha vida que eu quis cortar as massas por esse mesmo motivo
e eu não entendia por que aquilo me gerava um sentimento de angústia, uma sensação muito desagradável. E quando eu fui tratar a minha relação com a comida através de uma técnica de imersão que eu trabalho hoje, eu fui voltando, a gente faz uma espécie de cavação, assim como no Theta Healing também, né? Fui voltando no tempo, até que eu entrei numa cena que eu não sei exatamente quantos anos eu tinha, se era 6 ou 7 anos, alguma coisa assim. E eu passei por uma experiência que foi muito traumática pra mim, que foi ter ficado sozinha na escola. Por algum motivo, o ônibus não passou, alguma coisa assim. Os meus pais estavam muito longe, a gente não tinha telefone naquele período, né? Eu sei que eu fiquei muito tempo com medo, passando bastante medo. E aí, naquele momento ali da regressão, eu voltei a uma cena onde eu estava sentada na mesa na casa da minha avó materna. E na minha frente tinha um pedaço de broa quentinha que a minha avó fazia e um copo de leite com café. E a nata fresquinha que era feita ali por ela também. A sensação me emociona até hoje, porque foi uma sensação de aconchego, de proteção tão grande que eu recebi da minha avó, como se, né, eu tivesse saído ali de uma situação de extremo perigo. E naquele momento, quando a minha avó fez aquele acolhimento, eu fiz a associação novamente da comida com a proteção, com o aconchego. E aí, no momento do exercício, eu me perguntei por que eu não poderia deixar de comer o pão. E aí aquela criancinha que estava vivendo aquela experiência disse assim para mim internamente enquanto sentimento: porque se você parar de comer o pão, você vai estar negando o afeto da sua avó. Onde é que você vai achar a proteção e o afeto se você não comer o pão? Porque era a sensação que me trazia, a sensação de afeto, né? E de cuidado, de carinho. Então, pensar em tirar o pão é como se eu tivesse desprotegida de novo, como se eu tivesse vulnerável na vida. E olha só que interessante, não era uma coisa que era racional, eu nunca pensei dessa forma. Mas a minha programação emocional registrou no meu sistema aquela experiência de dor e fez uma associação daquilo ali com a comida. E isso, conforme o tempo foi passando, eu fui fazendo um upload dessa crença. Toda vez que eu comia pão, toda vez que eu comia uma massa, eu afirmava internamente que sim, isso me traz conchego, isso me traz acolhimento. Então eu preciso do pão para me sentir assim. Então essa é a relação que a gente faz das crenças com a comida. Isso é uma pequena experiência, mas existem muitas, eu vou contar algumas para vocês daqui a pouco. Mas a gente aprende a fazer essa associação emocional. E aí é que a gente desenvolve a chamada fome emocional. O que é fome emocional? Quero que vocês percebam, se alguém aí já sentiu fome emocional, me conta nos comentários, quero saber. Fome emocional não é quando você tem a fome fisiológica, né? Seu estômago tá roncando, você percebe que é hora de comer e você vai lá e come alguma coisa e aquilo te satisfaz. A fome emocional é quando você precisa de alguma coisa específica. Você precisa daquele doce, você precisa daquela comida, daquele prato específico para que você se sinta saciado. Isso porque existe ali uma associação inconsciente que às vezes a pessoa não percebe, mas que ela fez a relação com tudo isso. Então a fome emocional, ela parte desse sentido, de que a gente precisa de um alimento específico para nutrir algum sentimento dentro de nós. E às vezes no passado você fez isso sem perceber. Você fez essa associação, essa substituição. E aí isso gera hormônios, quimicamente o seu organismo muda, ele reage ali àquela situação. Sem emoção, já reage, né? Porque quando você come ali um chocolate, uma coisa gostosa, o seu organismo já tem aquele estado de satisfação. Imagina quando tem, então, uma vinculação emocional junto com tudo isso. Acaba pesando bastante, né? E isso acaba fazendo com que a gente faça escolhas na nossa vida, e essas escolhas, elas são tendenciosas para esse sentimento, para atender essa satisfação, para atender esse desejo que acontece dentro de nós, né? E assim a gente vai vivendo, às vezes, de forma inconsciente, sendo regido por essas crenças, por essa sustentação que acontece dentro de nós. Só que é tão interessante que isso não fica pautado só no nosso nível primário, que a gente chama no Theta Healing. O que é o nível primário? São as experiências de vida que eu, personalidade Daniele, vivi e o que eu interpretei delas, como por exemplo esse fato, essa experiência que eu vivi com a minha avó. Eu não fui abandonada, mas a interpretação que eu fiz foi de abandono. Então o trauma, ele não é necessariamente o fato
mas o que cada um de nós interpreta do fato. Pode ser muito traumático para a pessoa, mesmo que a situação ela não queira trazer essa ideia, né, essa imagem, entende? Então, além desse sistema primário que a gente aprende ali, absorve, nós trazemos também uma espécie de genética histórica emocional. Eu falo genética só para a gente conseguir associar o termo. Mas meus avós, meus bisavós, meus tataravós, eles interferiram na minha genética hoje, certo? E a história de vida deles também interferiu na minha genética. E quando eu vou olhar para a história da minha família, especialmente da família da minha mãe, dos meus avós maternos, que vieram da Polônia, que passaram por dificuldade, que passaram fome, essa história genética, ela cria dentro de mim também um sistema relacionado a isso, de que pode ser que falte, que a gente não pode negar comida, né? Que eu preciso ter, preciso armazenar, preciso comer. Aí às vezes vem aquela necessidade do armário cheio, a necessidade de ter as coisas pelo medo da falta, porque nós também trazemos do nosso sistema. E além do nosso sistema histórico, existem também as crenças coletivas, né? Coletivamente, a humanidade passou muita fome, muita dificuldade, e nós recebemos resquícios disso através dessas crenças. Pode ser que hoje essa relação com a fome não seja tão intensa quanto dos nossos antepassados, ou até mesmo do sistema ali cultural em que a gente estava inserido, absorveu de alguma forma. Mas isso foi real para eles, e a gente traz isso. Quem conhece um pouquinho da constelação familiar, estuda como é que é essa parte sistêmica, entende um pouco do que eu tô falando. Nós recebemos isso como herança, sem que a gente saiba, sem que a gente perceba, sem que a gente escolha movimentar isso, né, ou colocar isso em prática na nossa vida. E vai fazendo com que a gente tenha essa cultura, essa relação com a comida. Não pode deixar comida no prato, né? Você tem que comer tudo. Então, tudo isso vai criando essa relação muito forte, que não permite, às vezes, que a gente coloque a comida num lugar de nutrição e que a gente consiga associar isso com saúde, com bem-estar. Então, isso foi muito pesado para mim, né? Fazer essa associação da alimentação com bem-estar. O que eu tô querendo dizer? Comer de forma saudável, escolher os alimentos sem que existisse um peso emocional por trás disso, mas com leveza, né? Com tranquilidade. Assim como no momento que eu escolher comer um doce, uma coisa que não é tão saudável assim, não existia um peso, não existia uma carga relacionada a isso. Então, se existe peso nas decisões, é porque existe crenças limitantes. É porque existe um sistema dentro de você que de alguma forma está querendo te proteger de alguma coisa ou está querendo ser leal a isso. E aí é que acontece a interferência direta no ganho ou na eliminação de peso, porque no Theta Healing a gente aprende que a gente não quer perder nada, né? Então, imagina que alguém vai querer perder peso. Quando você fala em perder, o seu inconsciente já fala, opa, deixa eu guardar aqui, porque eu não quero perder. Perder é uma coisa negativa. Então, se você tá querendo eliminar peso, pensa em eliminar, né? Em encontrar saúde, em encontrar o seu peso ideal e não perder. Porque aí o seu inconsciente, ele já, de certa forma, ele não aceita isso. Mas essa perca de peso, ou entrar no peso ideal, funciona da seguinte forma. Você vai lá, faz atividade física, você tem uma alimentação ali que tá batendo os seus macros, você tem X ali de calorias por dia, porque é matemático, né? É igual a poupança, quanto mais dinheiro você coloca, mais você tem. Quanto mais você tira, menos você tem. Mas nesse caso, tirar seria bom, digamos assim. Tudo bem, essa matemática funciona, isso já é provado, né? Se você comer menos e gastar mais, com certeza a redução de peso vai acontecer. Assim como se você quiser ganhar peso, se você comer mais e gastar menos, o aumento de peso vai acontecer. Salvo algumas exceções, quando existem problemas hormonais, alguma coisa nesse sentido, né? E aí a pessoa apresenta mais dificuldade. Mas falando de uma forma geral, matematicamente isso acontece. Mas o que acontece quando uma pessoa faz isso? E ela começa, de certa forma, a ter resultados. Esses resultados, eles podem não ser sedimentados, eles não podem ser que não dure muito tempo.
Porque a pessoa tem uma programação genética, ela tem uma forma. Então, imagina ali que você tá tentando colocar pega um molde ali de gesso, um pedaço de gesso, e tenta colocar num vasilhame que é redondo. Você vai empurrar, vai tentar colocar ali. Assim que o vasilhame tiver espaço, ele vai até se adaptar. Mas assim que ele tiver espaço, se ele for um pouco moldável, ele vai expelir esse quadrado ali de dentro dele. Porque a forma não está igual à programação dele, certo? Então a mesma coisa acontece com o nosso sistema de crenças. E isso em tudo. É com dinheiro, relacionamentos. A gente pode olhar para essa situação em várias vertentes da nossa vida, tá? Mas hoje a gente está falando relacionado ao corpo, ao peso. Então, quando você faz esse movimento de tentar burlar o seu sistema, a sua programação, você pode ter resultados, sim. Mas quando esses resultados eles não são sedimentados, eles não duram, ou você por algum motivo quando vê engorda de novo, ou não consegue mais manter aquele ritmo, aquela coisa, mas é só você pegar o hábito. O hábito, ele muda crenças. Sim, quando você fica ali fazendo uma reprogramação no seu sistema, isso realmente acontece. Mas seria muito mais simples se a gente olhasse para as nossas crenças para poder reprogramar e elas aceitarem isso de uma forma mais leve. Então, essa programação, ela é repelida pelo inconsciente. E aí o que acontece? A programação fala assim, não, mas isso está errado, você não está programada para ter esse corpo. Vamos buscar a nossa forma ideal. E aí o que ela faz? Ela começa a reter gordura onde não precisa, começa a guardar onde não tem, começa a colocar o seu corpo num metabolismo mais lento para que você não perca gordura. E esse sistema vai criando ali a sua forma de te trazer de novo para o seu padrão original, para honrar as suas crenças. Todas as pessoas que conseguiram manter um resultado dentro desse sentido, o que elas fizeram? Elas conseguiram fazer essa mudança de reprogramação. Isso por repetição, que acontece bastante, né? Por uma luta ali realmente de buscar um resultado, de buscar uma outra verdade, e elas conseguiram fazer isso. Mas quando uma pessoa tem uma dificuldade emocional muito grande ali vinculada àquilo, ela acaba boicotando esses resultados, não conseguindo muitas vezes dar continuidade, né? Não vendo muitas vezes resultado porque ela mesma vai criando ali a sua forma de fugir disso, e isso vai tomando uma proporção ali que fala, poxa vida, mas isso não é pra mim, eu não consigo, né? E são várias e várias as crenças, gente. Existe, a Vaiana traz aqui no livro do Theta Healing, 3 razões principais das quais a gente geralmente tem crenças que sustentam, tá? E ela fala que a razão mais prevalente que as pessoas acima do peso mantêm é se manter no sistema familiar. E sabe que quando eu fui fazer o meu teste de crenças, eu percebi isso também. Se você tem uma história familiar onde as pessoas estão acima do peso e você, de certa forma, quer se sentir incluso no seu sistema familiar, você vai manter o seu peso daquele jeito porque você não quer estar fora dos padrões da sua família, entende? Isso é um comportamento inconsciente, é a minha forma de estar incluída ali na minha família. A segunda razão, ela diz quando a gente se sente vítima da vida. E isso também é inconsciente, tá? Quando a gente sente medo, insegurança, quando você busca uma espécie de proteção, você pode estar fazendo isso através do peso, do ganho de peso. E a terceira razão que ela fala é chamado do gene do sobrepeso, que é um sistema de crença em si e de si mesma, que para os nossos ancestrais ter peso era frequentemente um sinal de riqueza, poder e prosperidade. Então veja só, na história humana, os reis, as rainhas, né, o povo do clero, do poder, eram pessoas mais cheinhas. Por quê? Porque eles tinham acesso à comida, né? Enquanto os plebeus, as pessoas pobres, eram as mais magras, as que tinham dificuldade, não tinham acesso à alimentação. O que o nosso programa inconsciente recebe dentro dessa informação? Que quanto mais peso você tiver, mais poder você vai ter. Então, isso é uma crença sistêmica. Alguém percebe ou faz sentido para alguém aí essa percepção dessa crença?
Porque se a gente, de certa forma, for magra, né? Ou tiver num peso que não seja ali o que te traz uma espécie de empoderamento, você vai estar vulnerável, você vai estar frágil, né? E às vezes ativa até esse sentimento aí de vítima, de se sentir fragilizada no mundo, né? Então a Havaiana traz essas 3 principais. Só que dentro desses 3 níveis, eles se subdividem ali em um monte de crença limitante, né? Ela traz aqui pra gente uma lista, ó, de mais de 40 itens de coisas onde a gente pode estar sustentando de forma inconsciente um peso que não é ideal sem perceber. Olha só, se eu sou pesada, eu vou evitar relacionamentos. Então, se você tem ali um ganho de peso, por exemplo, e você tem dificuldades no relacionamento, e você já sofreu muito em relacionamentos, talvez o seu inconsciente esteja mantendo o seu peso mais alto como uma forma de te proteger de viver experiências assim. E assim por diante. Cada pessoa, cada ser humano carrega as suas crenças, as suas ideias. O que eu trouxe aqui foi, de certa forma, um geral, né? De como funcionaria de um modo geral. Mas a gente vai afunilando e detectando crenças, como, por exemplo, aconteceu comigo. E várias outras histórias que, se eu fosse contar aqui para vocês, ia a tarde toda. Mas são essas as sustentações. Então, a gente tem ali essa possibilidade, o caminho. Nós sabemos que é cuidar da alimentação, fazer atividade física não só por causa do peso, mas pela nossa saúde. Porém, essas crenças e esses sentimentos, eles fazem com que isso seja muito mais difícil do que é. E aí foi baseado nisso que eu criei o programa Você Leve de Corpo e Alma. Esse programa começa na segunda-feira e eu vou fazer pelo WhatsApp, onde eu vou compartilhar, quem estiver lá no grupo de WhatsApp, todos esses sistemas de crença para que cada um possa ir identificando, e também vou ensinar como é que a gente desprograma, como é que faz a desprogramação dessas crenças, que é o mais importante de tudo, né? Identificar e depois reprogramar. E aí, reprogramando, fica muito mais fácil, muito mais leve você fazer aquilo que precisa ser feito. Porque no meu caso, por exemplo, eu não queria abrir mão. E eu dizia até que não é, né, como eu comentei antes, não é possível, tem que ter alguma coisa por trás disso. E hoje eu descobri que eu não preciso abrir mão, que não é assim, que não é a comida, que nenhuma comida tem o poder de me engordar ou de me fazer ficar doente. Elas isoladamente não têm esse poder, mas é a quantidade, a qualidade, a frequência e a forma como eu lido com elas. É tudo que o meu sistema de crença acaba honrando ali. Então, essa parte de você conseguir escolher com leveza, acabou minha luz aqui, escolher com leveza aquilo que você vai comer, né? Isso já traz ali uma sensação muito agradável de domínio, de controle, de autossuficiência, né? Quando você consegue decidir sem você ter ali uma necessidade, uma compulsão por trás, sem você ter um sentimento de carência que faça você ter essa relação assim mais próxima com a comida. E conforme a gente vai identificando essas crenças, elas vão sendo limpas por camadas. E cada camada de crenças que a gente vai limpando, vai encontrando, trazendo para a consciência e reprogramando, mais o seu inconsciente ele vai ficando apto a receber uma nova programação. E que essa programação ela fique, ela não precise você estar ali naquele efeito sanfona, naquela busca incessante, naquela luta, aquelas ideias mirabolantes às vezes, né, de dietas malucas, e até mesmo ressignifica muito a nossa percepção sobre o que eu falei lá no início da live, sobre beleza, sobre autoestima, porque isso também são crenças que envolvem, tá? Hoje a nossa geração, ela traz muito essa crença de que o padrão de beleza é o X, né? E isso mudou com o tempo, porque há um tempo atrás as mulheres mais cheinhas eram as consideradas mais bonitas, né? Tinha um pouquinho de carne ali. Hoje, o padrão de beleza feminino, pelo menos, é seguido pelas modelos, né? E tanto que as modelos, elas só são magras porque facilita muito para os estilistas fazer ali um tamanho de roupa. Mas não que seja um padrão de beleza especificamente, porque o padrão de beleza, ele é muito particular. E aí a gente vai aprendendo que a forma mais bela que a gente pode alcançar de si mesmo é quando você está bem consigo mesmo, quando você se gosta, quando você consegue perceber a sua beleza
sem ser no padrão de que as pessoas pedem, que a mídia pede, enfim, sem que você esteja naquele padrão, né? Que não é ter mais barriga ou menos barriga, mais peito ou menos peito, não é isso que vai fazer diferença. Não é você estar com mais preenchimento, botox, não é isso. Não que isso tudo seja errado, mas muitas vezes a gente busca tudo isso porque não se aceita, porque não consegue reconhecer o próprio valor e a beleza de ser quem você é, né? E isso serve tanto para homens quanto para mulheres, porque é uma coisa que a gente tem buscado demais, né? A beleza, o estético, ele está sendo muito visado nos últimos tempos. E aí nós, de certa forma, de forma meio inconsciente, a gente seguiu assim um efeito manada disso, que eu tenho que estar num padrão para que eu seja aceita. E se eu estiver fora desse padrão, eu vou ser excluída. Então esse sistema também, quanto mais consciente a gente está, mais a gente consegue reverter tudo isso. E é isso que nós vamos fazer no programa semana que vem. A live foi uma forma de introduzir e de explicar qual que é a ideia, o porquê, para que fazer isso, né? Não é para emagrecer. Emagrecer é uma consequência, não é para engordar. Engordar pode ser uma consequência, dependendo das crenças que você traz, né? É para saúde, é para reconhecer quem você pode ser. Isso é uma frase que eu uso muito, fazendo, né, uma alusão à frase de Jesus, deixa a sua luz brilhar, né? O que brilha é a vossa luz. Porque ele fala isso trazendo a nossa referência a quem nós somos de verdade, a essência que existe dentro de nós. E quando a gente vive sustentado por um sistema de crenças limitantes, naturalmente nós estamos distantes da nossa essência, da nossa natureza espiritual. E essas crenças fazem com que a gente acredite em um não nós, em uma não versão, uma versão que não é real, né? E essa versão é o que eu não consigo, o que eu não posso, o que eu penso sobre a minha estima, e eu vou carregando tudo isso dentro de mim. Então, tornar-se quem a gente é de verdade é descobrir o que existe por trás dessas crenças, como reprogramá-las para que você honre a sua vida da melhor forma possível e não precise continuar honrando o seu sistema. Não é porque você é grato aos seus ancestrais, aos seus pais até mesmo, que você precisa seguir os padrões deles e ter os mesmos problemas de saúde que eles, ter o mesmo ganho de peso às vezes do que eles, né? Porque isso não é uma forma de honrar. A forma de honrar é quando a gente encerra esse ciclo e faz da nossa vida, da nossa saúde, melhor do que a deles foi. É a forma de dizer assim, olha, eu valorizo a vida que vocês me deram. Então esse sistema, esse olhar muda tudo isso. Certo, gente? Bom, deixa o convite aqui, quem quiser fazer parte ainda do grupo do programa Você Leve de Corpo e Alma. A gente começa na semana que vem os 7 dias de reprogramação. E aí, para você fazer parte do grupo, você pode me chamar no direct, mas é muito simples. Inclusive, para participar do programa, eu tô fazendo de uma forma bem leve, tá? Bem acessível, deixando até mesmo o investimento para cada pessoa escolher o quanto quer investir nesse momento. E aí, depois do investimento, ela ingressa ali no grupo e vai fazer parte de toda essa identificação e programação. E isso tudo para trazer à luz, a consciência, todo esse processo que está inconsciente desde lá dos nossos ancestrais, até as coisas que a gente mantém hoje de uma relação muito forte com a comida, e ensinar as nossas células a mudar tudo isso, tá? A Gabriela disse que já tá, tem um monte de gente aqui que eu vi que passou aqui, que já está inscrito lá no programa. E vai ser realmente muito legal, muito interessante, transformador, que é esse o objetivo, né? É transformar. Alguém tem alguma pergunta? Se não quiser fazer agora, pode me enviar no direct depois também. Eu vou deixar a live salva se vocês quiserem encaminhar para alguém que precisa ouvir isso, porque isso também está relacionado à saúde, né? Se encontrar com quem a gente é de verdade, é isso, encontrar o nosso padrão de saúde também. Certo? Muito bem, era essa a explicação, a consciência que eu gostaria de despertar em vocês, compartilhar de tudo que tem feito bem para mim, que eu sei que pode fazer bem também para outras pessoas. E quem se sentiu tocado aí, que é seu momento, vem fazer parte com a gente lá no grupo, tá? Pode me mandar um direct que eu explico direitinho depois e aí a gente dá continuidade, tá bom? Agradeço de coração a presença de vocês, né, por terem escolhido esse momento de autoencontro também, porque cada experiência dessa
cria transformação interna dentro de nós, né? Então é sempre uma escolha. Tudo na nossa vida é questão de escolha. E quanto mais consciente a gente está das nossas escolhas, melhor será. Certo, gente? Então tá bom. Um abraço para todos e continuo por aqui, tá? Até mais!